Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Filipenses 1:20 e diz o seguinte: Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós lemos esse texto, antes de chegar a qualquer conclusão, nós temos que lembrar a situação em que a Igreja de Cristo se passava quando isso foi escrito. Os servos de Jesus, eles se reuniam às vezes em segredo, eram perseguidos, muitos foram crucificados, porque aquilo que eles estavam pregando não era o que o governo queria que eles pregassem. Eles estavam falando palavras que faziam as pessoas adorarem a Deus, em vez de adorar a César ou qualquer que fosse o líder regional. E isso faz com que a religião ali deles fosse uma pedra no sapato do governo. Por causa disso, às vezes eles estavam sempre fugindo, sempre se escondendo, constantemente sendo presos, e mesmo assim continuavam, os servos de Jesus, ali os discípulos, continuavam louvando, agradecendo a Deus e principalmente não desistiam de pregar. Continuavam falando de Deus, continuavam falando da salvação que existe em Jesus. Por que esse contexto é importante? Porque quando a gente lê algo como o viver é Cristo e o morrer é lucro, talvez, à primeira vista, se a gente for ler errado, você pode começar a achar que essa é uma mensagem talvez de algum tipo meio suicida, mas não é o caso em nenhum momento. Porque aqui nós vemos um servo de Deus, alguém que passa por dificuldade, alguém que está sendo preso, está sendo acorrentado, está sendo perseguido, e ele vê toda essa dificuldade na vida dele, e ele diz que a grande expectativa dele é o quê? A esperança dele é o quê com tudo isso? Com essa vida que você está levando, Paulo? Com essa vida que vocês estão levando, Pedro? Qual é a grande expectativa de vocês? E Paulo fala aqui, é que eu jamais seja envergonhado, mas que eu continue trabalhando corajosamente, para que Cristo seja honrado através de mim. Ele não está se importando em passar vergonha. Ele foi preso, mas isso para ele não é vergonha, porque ele não foi preso por uma coisa errada que ele fez, ele foi preso por pregar a palavra de Deus. Ele não estava sendo perseguido por ser um bandido corrupto, ele estava sendo perseguido por fazer a coisa certa durante um governo maligno. A perseguição dos discípulos de Jesus é uma perseguição que acontece justamente porque eles estão fazendo a coisa certa, justamente porque eles estão pregando sobre Jesus. E é isso que ele diz que ele quer continuar a fazer. Eu não quero envergonhar a Deus. Vai acontecer um monte de coisa comigo, mas Cristo sendo honrado através de mim, por mim tá ótimo. E ele vai até o fim nesse pensamento. Ele não fala assim, até aqui, passou daqui, aí já é demais. Não, ele vai até o fim. Ele fala, olha, mesmo se isso causar a minha morte, mesmo que servir a Deus, pregar a palavra de Jesus, levar o evangelho, salvar vidas, se no final das contas isso acabar causando o meu fim, por mim tudo bem, não tem problema, porque é lucro. Eu vou estar com Deus, eu vou estar em paz e eu vou descansar com Deus sabendo que eu fiz o melhor que eu podia, que eu concluí a minha caminhada, que a minha corrida chegou ao fim, que a minha aventura teve o seu final feliz. Mas você acabou morrendo por causa disso. Todo mundo morre um dia. Mas Deus sabe o dia. E Deus é o único que pode chegar e falar assim, venha para o meu descanso. Você já lutou bastante, você fez a sua parte, que orgulho que eu tenho de você, meu filho. Venha descansar. E é por isso que para Paulo aqui a gente vê ele falando que se ele viver, ele vai viver para Cristo. Ele vai ser perseguido por Cristo. Ele pode até correr o risco de morrer por Cristo. E se no final das contas isso acontecer, e aconteceu, ele morreu por causa disso,
Ele não morreu aposentado num spa aos seus 95 anos. Não. Os discípulos de Jesus foram perseguidos, morreram por causa da perseguição, porque eles pregavam de Jesus. Alguns até foram crucificados também. Mas ele fala que, no final das contas, isso é a pior coisa que eles podem fazer. Tá, vão matar. Tudo bem, eu vou estar descansando com Deus. E eu vou descansar feliz, em paz, pela eternidade, sabendo que eu fiz o meu trabalho, eu glorifiquei o nome de Deus. Você entende? Ele entende isso. Paulo fala com essa tranquilidade, mesmo sendo alguém que passou por cadeia, que passou por dor, que passou por perseguição. Ele fala com essa tranquilidade de saber, não há nada que vocês possam fazer para me quebrar. Não há nada que vocês possam fazer comigo. Porque mesmo se vocês tirarem a minha vida, isso só vai acontecer no momento que Deus permitir. E se Deus permitir, é porque eu encerrei o meu trabalho aqui e agora eu posso descansar. Na vida, vou viver para louvar e glorificar o nome do Senhor. E no dia que eu me for, eu também estarei no lucro, porque eu vou saber que foi o momento que Deus me chamou. Veja que ele deixa bem claro aqui, né, que mesmo se eles morressem, ainda assim, a jornada chegou ao fim, de uma certa maneira, porque ela ainda vai continuar pela eternidade com Deus. Então, a morte não é o fim. E a morte, com certeza, não é uma derrota. E Paulo entendia isso muito bem. Em vida, ele estava vencendo. Mesmo sendo perseguido, mesmo sendo preso, ele se sentia um vencedor. Mais que vencedores. Porque até na prisão ele pregava e as pessoas ouviam a palavra de Deus e a vida era transformada. E ali na prisão ele acabava sendo instrumento de Deus, ou seja, talvez a própria prisão foi justamente por causa disso. Então, até nas dificuldades, o nome de Deus era glorificado e ele fazia a vontade dele. Que nós possamos nos inspirar um pouco com um homem que tinha essa tranquilidade de saber que estava vivendo para louvar e glorificar a Deus, e que se amanhã eu morrer, eu morro tranquilo, sabendo que eu fiz a minha parte no reino, que eu louvei, que eu glorifiquei, que eu levei pessoas a Deus, que eu amei as pessoas do jeito que Deus me ensinou e que eu levei a mensagem. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Talvez você esteja vendo esse vídeo agora em 2025. Talvez você veja esse vídeo daqui muitos anos. Talvez também esteja vivo mais. Mas eu quero que você tenha essa certeza. E graças a Deus, Deus colocou essa certeza no meu coração. Eu não sei quanto tempo de vida mais eu tenho, mas eu quero viver a minha vida para Deus. Porque no dia que eu me for, eu vou em paz. Não sei com quantos anos. Talvez com 50, 70, 90, não sei. Eu tive parente que morreu com menos de 60 e outros que mais de 100. Não sei. Só Deus é quem sabe. Mas não se desespere. A morte não é o fim e a morte não é uma derrota. Viva com Deus. Porque no dia que nós nos formos, nós também estaremos com Deus em paz. Ande com Ele. Sirva o Senhor em vida. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Paulo sabia isso muito bem. Até preso, ele sabia que ele estava usando bem o tempo da vida dele, porque mesmo na prisão ele estava louvando a Deus. Um bom dia para você, meu irmão e minha irmã. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima. Se chegar aqui, deixa um joinha. A gente se vê.